Não desanime, porque Deus está provendo. Não desanime, porque Deus está provendo. Tenha este pensamento na sua alma. Por que você está com a sua alma abatida? Porque sua alma está inquieta. Por quê? Já pensou? Já olhou para dentro de si? Porque sua alma está tomada de tristeza. Tomado de tristeza. Porque está inquieta. Porque está querendo se movimentar nesta situação. O Senhor diz para você: espera em mim, pois tu me louvarás. E esta palavra, existe um louvor. Porque te abates, ó minha alma. Isto mesmo. A sua alma, ela pertence a Deus. Por mais que eu e você, essa carne aqui, este corpo, né? Que ganhou forma no útero, no ventre da sua mãe, embora sua mãe possa ter te abandonado, pense de uma maneira que vá trazer saúde para estes pensamentos e saúde para o teu corpo. Mas Lilian, eu vou pensar numa mentira? Não. Você ganhou este corpo porque Deus quis. Deus usou o material genético para criar este corpo, para criar você, para enviar você a este mundo. Fomos parar neste cativeiro por causa da desobediência dos nossos primeiros pais. Mas não iremos condená-los, porque pensando bem, existiu momentos em nossas vidas que fizemos fomos piores do que os nossos pais, do que Adão e Eva. Então viemos parar neste cativeiro por causa da desobediência, da transgressão, da lei, das orientações de Deus. Mas nós temos uma palavra, que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Então Deus te quis, Deus te criou, te deu este corpo, e por mais que uma mãe que venha ter te abandonado, tenha por um momento te deixado sozinho nesse mundo, sozinho em um caminho vulnerável, aonde esse caminho aferia a tua morte, ainda assim, aquele que nos permitiu estar neste cativeiro, também nos salvou neste cativeiro. Por meio de Jesus Cristo, nosso irmão, nosso parente, nosso resgatador, fomos salvos e temos a vida eterna. Podemos, nesse relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Deus, falar com Ele, conversar com Ele, porque Deus, Ele é teu Pai. Deus te enviou a este mundo, e para vir a este mundo, você precisava de um corpo. Nesse corpo habitam a alma e o espírito. Deus é o teu Pai, porque Ele pensou em você, Ele decidiu enviar você, e Ele te criou, Ele te deu forma, e Ele colocou neste caminho
no rio Nilo, neste caminho vulnerável à salvação. E por mais que Ele tenha permitido que nós estejamos, por mais que Ele tenha permitido por um momento, que nós estivéssemos sobre o governo, sob a liderança de Faraó, de Nabucodonosor, ainda assim somos o seu povo. Ainda assim somos o seu povo. E Ele tem nos protegido neste cativeiro. E Ele tem nos protegido no Egito. Você é irmão de Jesus Cristo. Deus te criou para Ele. Deus está te dando forma para Ele. Porque você é a noiva de Jesus Cristo. Ganhamos esse corpo, mas este corpo terreno, corrupto, ficará neste mundo. Mas a nossa alma foi salva por Jesus Cristo. Então por que te abates, ó minha alma? A sua alma pertence a Deus. Deus, Ele nunca te abandonou. Deus, Ele nunca te abandonou. No caminho você está aos olhos dele. Deus está te acompanhando em todo este caminho. Há muitos que estão cativos na Babilônia e escolhem uma vida de desobediência, quando Deus já proveu a salvação. Então persevere na fé, na expectativa em Jesus Cristo. Nunca duvide do amor de Deus por você. Eu sei que tu me amas demais. Quando o anjo fala para Daniel, diz: homem muito amado, mulher muito amada, diz o Senhor. Tenha estes pensamentos na sua alma. A meditação e a reflexão, a pausa para você conversar com seu Pai, com aquele que decidiu criar você, enviar você, e Ele poder tratar todos esses pensamentos que não estão alinhados com as suas palavras. Porque você pode pensar: meus pais me abandonaram, mas o teu Pai, Deus, nunca te abandonou. Até quando a tua alma estará neste lugar vulnerável, neste lugar de dependência, de circunstâncias, de pessoas humanas, quando a tua alma foi feita para Deus? A tua alma é dele e Ele enviou a salvação da nossa alma. Até quando estaremos nesse lugar com tantos sentimentos de inferioridades, com tanto medo e a nossa alma presa a tudo isso? Porque não passamos tempo com as suas palavras e crer nas suas palavras e meditar nas suas palavras. Quando Deus diz assim: homem muito amado, mulher muito amada, e nós paramos para refletir e pensar sobre isso, então você está ali falando com a sua alma, dizendo: eu sou amada, eu sou amado. É inexplicável o que Deus fará conversando com você, se você se permitir. Porque Ele deu uma ordem: meditem nas minhas palavras dia e noite. Ou seja, que a consciência do seu cérebro, que a sua mente, que é o seu ventre, o seu útero, estejam as minhas palavras, estejam lembrando, estejam pensando, estejam meditando, estejam acolhendo as minhas palavras. Porque no mundo, meus filhos, vocês terão aflições, vocês terão dor, vocês terão problemas.
vocês terão uma pressão interna, uma luta interna. Mas as minhas palavras, diz o Senhor, guardará vocês, protegerá vocês da ansiedade, da depressão, do medo, de todas essas coisas. Que eu, Senhor, não quero que sucumba vocês. Que vocês reverenciem. O que é reverenciar? É que domine vocês. Que estejam tão assolados por essas coisas, e isso é muito real. Deus não está dizendo para você não tomar medicação, nem para você ir ao terapeuta. Mas você vai ao terapeuta uma vez por semana. E depois? Como manter a estrutura dessa mente? Como manter essa mente saudável? As circunstâncias não vão colaborar. E nem a humanidade. Mas as palavras de Deus organizará todos esses pensamentos. Trará vida para dentro deste interior, que pode estar assolado, que pode estar em choro, que pode estar desnivelado. Ou seja, uma hora tá bem, outra hora tá mal. Uma hora tá bem, uma hora tá mal. Mas eu, Senhor, não abandonei vocês. As palavras de Deus ressuscitam em nós a vida. Mas não é uma vez por semana. Jesus abriu o acesso. Jesus abriu o acesso. Então Deus, Ele diz para mim e para você: eu te amo demais. Eu sei, diga para a sua alma. Se você estiver correndo demais, trabalhando demais, sufocado demais, mas Linha, eu preciso trabalhar. Quando eu decidi, eu vou parar, eu vou me entregar mais, eu quero saber mais, eu fiz várias renúncias, eu corri para aquilo que era mais importante. Não importava se para o mundo, por eu, entre aspas, ser estéril para o mundo. Não tem emprego, não tem nada. Então, para o mundo, para a humanidade, eu posso ser desprezada. Porque aos olhos do homem, o que é que o homem valoriza, diz a palavra? A palavra de Deus diz que o homem valoriza o exterior. Então, o homem valoriza o seu cargo, o homem valoriza o status, o homem valoriza o carro, o homem valoriza a casa. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Então você pode estar esperando por muitas coisas e Deus está querendo erguer a tua alma, levantar a tua alma, alargar as tendas da tua alma, da habitação do Espírito Santo de Deus. Este corpo, ele veio a serviço de Deus, para a morada do Espírito Santo, que realiza em nós a obra de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o meu poder, Maria, e o meu poder, meus filhos, os envolverá. A obra é do Espírito. O corpo em si, ele não colabora com o Espírito, mas nós submetemos o governo da alma à submissão a Deus, às palavras de Deus, à vontade de Deus. Porém, é uma transição. Estamos transitando à medida que vamos nos envergando mais, adorando mais, humilhando mais, reconhecendo mais. Como assim? A nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, a nossa pequenez, porque somos pequenos, somos fracos, somos fortes porque Jesus está em nós. Ele não nos vence porque Jesus está conosco. Porque Deus, ele está te protegendo. Porque o nosso adversário, o nosso oponente, ele tem poder. Mas Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode ter poder. Mas você está protegido e protegida pelo Todo-Poderoso. Então, inicialmente, não é fácil.
essa transição, porque a alma está apegada. É por isso que dói tanto. Porque na nossa alma, os nossos pais, com todo respeito, são estes pais, que por meio deles, Deus criou o corpo físico. Mas quando a nossa alma, ela começa a transitar, embora a palavra diz para nós honrarmos os nossos pais humanos, a submissão às palavras de Deus, independente se os seus pais merecem ou não, porque se eles estiverem sendo uma autoridade em quem estão cometendo injustiça, Deus é justo e traz para cada um de acordo com as obras das suas mãos. Mas não nos dá o direito de ficarmos enfeitiçados com mentes rebeldes, aonde agimos de qualquer maneira. Mas para sair da rebelião, para sair da vontade própria, para sair da feitiçaria, enfeitiçado, este é o caminho, esta é a coisa certa. Precisamos colocar a nossa alma aos pés dele, porque somos incapazes de humanamente transitarmos sem a ajuda do Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo, Ele nos capacita, Ele nos cobre com a sua graça, porque Ele tem consciência da nossa incapacidade. Você não está melhor porque é bonzinho, você está melhor, você foi além, você está prosperando num caminhar, num modo de viver que seus pais não foram, que seus pais não fizeram. Não se ache superior a eles, mas é porque você está debaixo de uma palavra, Abraão. É porque você está debaixo da graça. É porque você tem a ajuda do Espírito Santo. É porque você tem as palavras. Então aí você está melhor que os seus pais, no modo de viver, no modo de falar, nos hábitos, porque Jesus tem transformado, porque as suas palavras estão dentro de você. Então Deus nos ama demais. Eu sei que tu me amas demais. Não fosse o teu amor, eu jamais teria forças para resistir às pedradas que me lançam. Tu me amas demais. Meu lar está inundado de paz. Enquanto há força em mim para cantar, cantarei. Meu Deus, eu te amo demais. Então, se não fosse a força dele, se não fosse a capacitação dele, a graça dele, a cobertura em Jesus Cristo, já teríamos sucumbido. A nossa alma teria sucumbido. A palavra de Deus diz: ele veio, o nosso oponente, para matar, roubar e destruir. Por que matar? Quando você se adora a Ele, quando você nega a Deus, quando você coloca a sua alma neste lugar de morte, em corrupção espiritual, qual é o próximo passo? É ele roubar os bens preciosos, os tesouros da tua alma. Ele se alimenta da corrupção, ele se alimenta da depravação, ele se alimenta da iniquidade. Então ele vem roubar a tua fé, confiança, esperança, pureza, honestidade, retidão e então te destruir completamente. Por isso que a palavra de Deus vai nos exortar, e eu trouxe para a nossa meditação. Então não desanime, Deus está provendo. Não desanimes, Deus proverá.
Deus está velando, Deus está de olho, Deus está prestando atenção, Deus está vigiando você, que é seu povo, que está debaixo da sua cobertura, do seu descanso, que tem obedecido mesmo chorando. E Ele é a tua vitória. Quem está posicionado em Deus, alinhado com as palavras de Deus, seguindo as suas direções nesse processo. Eu já tive essa fase. Nós ficamos muito conturbados. Como eu agradeço ao Pai por tudo que eu vivi e aonde eu estou. Antes, se Ele me perguntasse, eu não iria querer. Mas hoje, diante de como a minha alma está, eu o agradeço e passaria por tudo de novo para estar aqui. Para onde me levou. Porque a nossa alma fica conturbada, desanimada. Mas como se levantar diante desta situação? Sem ter uma palavra. Somente com aquilo que está correndo no cérebro. Que o cérebro está gerando. Que as lágrimas estão gerando. Que o corpo físico está gerando. Porque ele vai gerar. Ele tem um sistema. E esse sistema é autônomo. Ele te entrega mensagens. Ele te entrega respostas. Como você vai combater todos esses pensamentos? Como você vai esperar uma vitória sem palavras de Deus? Então este lugar de primeiro lugar, como nós estávamos falando, Lilian, eu não tenho tempo. Precisamos arrumar tempo e para isso precisamos fazer renúncias. Quando nós entendermos que esse é o melhor lugar, mas claro, a nossa alma, irmãos, teve uma aprendizagem da cultura em que nascemos aqui neste mundo, dos pais, das pessoas que passaram por nossas vidas, das pessoas que estão no ambiente em que frequentamos. Então essas pessoas podem acreditar que toda a sua vida vai mudar através do dinheiro, que toda a sua vida vai mudar quando conseguir tal emprego ou crescer na empresa. E não há problema com essas coisas, mas isso são consequências, isso são resultados de estarmos alinhados na direção de Deus. Como assim? Se nós estivermos em paz, sabendo que estamos sendo direcionados no ambiente que Deus quer que nós estejamos, seja dentro de uma prisão, seja no Egito, iremos chegar ao fim que esperamos. Sem precisar buscar, sem precisar colocar toda a nossa força nessas coisas. Não significa que você não tem de trabalhar. Não é isso. É em primeiro lugar, antes de sair de casa, antes de trabalhar, antes de tomar decisões, é estar com Ele e deixar com que Ele dirija a sua vida neste mundo. Jesus dizia: eu faço a vontade do Pai, eu falo o que o Pai mandou eu falar. Então Jesus, ele estava aqui totalmente submisso às palavras de Deus, à vontade de Deus. E é este lugar que, ao pararmos para meditar, a nossa alma vai começar a entender. Não posso andar de qualquer maneira, não posso falar qualquer coisa. Qual é a vontade de Deus para mim neste mundo? Porque podemos estar como Jonas, em um lugar de escuridão. E muitas coisas acontecendo no externo. Porque estamos na direção errada. Porque estamos no lugar errado. E trazendo sofrimento. Porque estamos, alguns inconscientes e outros conscientes. Mas eu e você não convence o mundo. Mas você convence você a ir para este lugar. E a transição é dolorida. A transição, o desapego da sua alma ao terreno. E levar a sua alma a olhar para Deus, a ser submissa a Ele. É uma transição. É uma desintoxicação da alma apegada ao físico, ao corpo, às circunstâncias. É tirar a nossa alma do lugar de baixo para cima, não na elevação. A nossa alma vai se humilhar a cada dia mais, mas ela vai sair do terreno. Ela vai sair do terreno.
e vai começar a ser submissa às palavras de Deus. E este lugar que Deus nos engrandece, que Deus nos eleva, que Deus nos dá um memorial, que Deus nos leva além de onde nossos pais foram, existe uma palavra, Baraque, a do meio, aonde Deus diz a Abraão: te abençoarei. A palavra é Baraque, fazer adorar. Deus exaltou Abraão porque Abraão adorava a Deus. Abraão estava rendido a Deus. Abraão estava apegado a Deus. Abraão estava com a sua alma reconhecendo a soberania de Deus. Ele não estava elevado, ele estava adorando, ele estava reverenciando. Tu sabes o que é melhor para mim. Então a palavra de Deus vem nos dizer hoje, Salmos 116, verso 6. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Então o Senhor vela. O Senhor vela por você. O Senhor tem prestado atenção em você. Deus tem você retido em sua memória. Porque você é o seu filho. Você é o presente de Deus para Jesus. E o Espírito Santo dele tem aperfeiçoado de glória em glória você para Jesus. Então Deus tem te observado. Deus tem vigiado você, protegido você. Simples fala de ingenuidade. Então Deus tem guardado os ingênuos, os sem maldade, os que não carregam em sua mente maldade. E a palavra diz quando, ou seja, na circunstância que eu estava prostrada, na circunstância que eu estava prostrado, Ele me salvou. Ele me salvou. As palavras de Deus salvou Agar no deserto, de ficar ali naquele lugar chorando, mas as palavras de Deus fez Agar se movimentar. Fez Elias sair de dentro da caverna, mas ele alimentou o seu corpo físico. Ele voltou a comer para trazer energia para o seu corpo. E as palavras de Deus deu a ele uma direção para que ele não ficasse dominado pelo medo, reverenciando o medo, se escondendo por causa do medo, sendo o medo o Senhor da sua vida. Mas Deus é o Senhor da sua vida, Elias. Não tenhas medo, porque o Senhor está contigo, porque a obra de Deus na tua vida não acabou. Ainda há muitas coisas para você fazer em nome do Senhor. Se levanta mentes querendo calar você. Se levanta mentes querendo afrontar você. Se levanta mentes querendo pressionar o teu psicológico, a Jezabel. Se levanta o Golias querendo se levantar. Mas saiba, está se levantando quanto guarda de Israel, porque aquele que está contigo não dorme, não cochila. Você está diante dos olhos de Deus. Ele está protegendo você contra o seu oponente, contra aquele que quer matar a tua alma, roubar os bens da tua alma, destruir a tua alma. Ele não quer nada dessa terra, ele sabe que tudo vai ficar aqui, mas a luta dele é contra a tua alma, que Jesus pagou um alto preço para resgate dela, para dar a ela uma vida eterna. E Deus te dará o teu Pai. Irmãos, somos filhos de Deus.
se o mundo é uma passagem, se tudo será destruído. Ele deu sim ao seu corpo essa carne, ele usou o material genético dos seus pais, mas você é de Deus, sempre foi. Existe porque Ele assim quer. Ele te enviou ao mundo. E quando a nossa alma vai se desapegando do terreno, ela vai se alinhando com as orientações de Deus, com a paz que é de Deus, com a tranquilidade que é de Deus. Não é a tranquilidade deste mundo. Então a palavra está dizendo para mim e para você que eu e você estamos sobre sua custódia, sobre sua vigilância. Ele está velando pelos simples. Por que pelos simples? A palavra diz, Ele me salvou. A palavra de Deus diz assim para mim e para você, que Ele enviou eu e você. Mateus 10:16. Eu e você é o quê? Ovelha. Ele enviou no meio de lobos. No meio de lobos. Se nós trouxermos assim uma ovelha, ela não tem capacidade de fazer o mal, mas o lobo tem. O lobo é sanguinário. O lobo é sanguinário. Mateus 10:16. Olha o que Deus está dizendo para você. Eu enviei você, que é meu filho, que é minha filha, no meio de lobos, no meio de pessoas cruéis. Eu peguei a tradução para a gente. No meio de homens cruéis, gananciosos, vorazes. É neste meio que eu e você está. Você é ovelha e Deus te enviou. Quando lemos as palavras de Deus e meditamos nela, eu sou o enviado de Deus. Mateus 10:16. Eis que eu os envio. Jesus está falando como ovelhas para o meio de lobos, para o meio de homens cruéis, de homens vorazes, de homens gananciosos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então ele está enviando eu e você como uma ovelha. Deus olha pra gente e não há capacidade em nós de cometer a violência, como Caim. Caim tinha na sua mente, vou matar o meu irmão. E Deus disse, domina este pensamento. O pecado está na porta. Tá aí o pensamento. Domine, domine, domine. E Deus nos deu o domínio próprio, que é do seu Santo Espírito. Você pode dizer, eu não consigo. Você não consegue com a sua carne, que diante da raiva, do hormônio do estresse, está pedindo para você reagir, para você solucionar este problema. Mas há em você o Espírito Santo de Deus. Então você tem o domínio próprio. Então a palavra está dizendo para mim e para você, o que seria ser prudentes, inteligente, sábio. Peça a Deus sabedoria. Então ele está dizendo que nós estamos neste meio. Inteligência. Para nós pensarmos antes de agir. Andarmos nesse meio onde nós estamos estrategicamente. Sabermos aplicar as suas palavras para o nosso bem enquanto estamos neste meio. Andarmos orientados pelas suas palavras. Então a palavra está dizendo para você, simples. Simples é não misturado, puro, como em vinhos ou metais. De mente simples. De mente sem um misto de maldade, livre de malícia, inocente,
simples. Então, uma mente sem maldade. Deus está pedindo para nós sermos inteligentes e sábios, para, diante das situações, das circunstâncias, aqui no meio, aonde Ele nos enviou, tenhamos prudência. Saibamos agir com prudência, com inteligência e sabedoria. Sabermos aplicarmos as suas palavras para o nosso bem diante das circunstâncias. E essa sabedoria também é do Espírito. Não é uma sabedoria da carne, da predisposição do cérebro, do seu interior, que vai raciocinar, que vai criar conexões neurais, de acordo com a aprendizagem que você expôs ele, diante das experiências da sua vida, e vai te dizer, provavelmente, um animal feroz matou ele, José morreu. Não. Você vai deixar a sabedoria do Espírito Santo de Deus, que Deus colocou em você, para Ele te conduzir diante das situações. Ele vai trazer as palavras de Deus para você, para que nesta situação você seja orientado pela vontade de Deus, pelas palavras de Deus. Que maneira Deus quer que você haja em cada situação. Porque Deus sabe que eu e você neste mundo temos um oponente. Então a palavra diz: e simples como as pombas, uma mente sem maldade, mas ter uma mente com inteligência e sabedoria neste meio. Mas essa mente não pode usar essa inteligência e essa sabedoria como a serpente astuta para fazer a maldade, para enganar pessoas, para dar falso testemunho, para levar pessoas a errar, para poder se beneficiar nas situações. Então Deus quer que tenhamos uma mente inteligência e sábia, mas uma mente sem maldade, sem malícia, nos diz o Senhor. Então Deus sabe que Ele nos enviou a este meio e que eu e você temos um adversário. Então Ele está dizendo para sermos prudentes, que a nossa mente deve ter a sabedoria, a inteligência do Espírito Santo. E nesse meio, além de sermos prudentes, além de não deixarmos na nossa mente ter malícia, maldade, Ele também diz para nós, lá em 1 Pedro 5:8, 1 Pedro 5:8, Ele vem nos falar para que eu e você estejamos sóbrios. Eu e você estejamos sóbrios. Estejamos sóbrios e vigilantes. Sejam sóbrios e vigilantes. Sóbrios, estejam calmos, sereno de espírito, calmo nas suas mentes, sereno na sua mente, moderado, controlado. Quando a nossa mente está inquieta, cheio de pensamentos de ansiedade, cheio de preocupações, nós começamos a meditar, a refletir e paramos nessa casa, ficamos lá meditando, mas há uma exortação: medita nas minhas palavras. Há uma guerra. Se estamos dominados por pensamentos de preocupação, pensamentos que nos deixam inquietos, pensamentos que nos deixam tristes, pensamentos de dúvidas, porque aquele que está com você, Ele é fiel. Então Ele diz: sóbrios, vigilantes. Vigilantes, ser cauteloso, ter atenção, porque eu e você devemos ter cuidado, porque o descuidado e a desatenção, a preguiça, a indiferença, para quê?
ter cuidado com essas coisas, para que nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda vocês. Então ele está dizendo que eu e você devemos estar sóbrios, calmos, tranquilos em nossas mentes e vigilantes, não descuidado, sendo indiferente, chegando nos ambientes de qualquer maneira, com desatenção, mas estarmos vigilantes. Por quê? O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe. Resistam-lhe. Com o cérebro. Não. Resistam-lhe firmes na fé. Firme naquilo que você está crendo. Firme naquilo que você está esperando. Firme nas minhas palavras. Você não está esperando em palavras vazias. Se Deus está dizendo que tem vigiado você, que está protegendo você, que está cuidando em você, a palavra de Deus está dizendo: resista-lhe, permaneça firme na fé. Não é nas circunstâncias. Certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Sabendo que outros irmãos da gente estão sofrendo. Por quê? Porque ele está ao derredor procurando alguém para devorar. Mas ele não vai devorar você. Ele não vai devorar você porque Deus, ele está prestando atenção em você. Porque Deus está velando por você. Porque Deus está protegendo você. Porque você está sob a custódia de Deus. Aí a palavra diz assim: adversário, ele é o oponente. Diabo acusa com falsidade, falsas acusações, faz comentários maliciosos, o autor de toda maldade, persegue pessoas de bem, criando inimizade entre pessoas e Deus, instigando ao pecado, afligindo os seres humanos com enfermidades por meio de demônios que tomam possessão de seus corpos, obedecendo suas ordens. Mas nós conhecemos aquele que expulsa demônios, aquele que liberta essas mentes da submissão, do poder do mal. Então você e eu temos um oponente. Dependendo das palavras que você tem ouvido e não tem entendido. Ali, aqueles 3 amigos de Jó estavam o acusando. E quem é a boca que acusa? Porque você acha que aqueles 3 amigos estavam dizendo para Jó: você é culpado, você pecou, querendo que Jó acreditasse naquelas palavras, pressionando a mente de Jó. É você que está errado, é você que está errada. E existem pessoas nos ambientes que nós estamos que não entendem as situações e que as suas bocas têm sido usadas para que o diabo possa falar, para pressionar a minha mente e a tua mente, para levar eu e você a nos render a Ele, a negar a Deus. Tudo o que ele queria era a alma de Jó. E ali ele estava usando a boca como ele, Lilian. A Bíblia não diz que é ele, porque ele é acusador. E aqueles 3 amigos estavam acusando Jó, querendo que Jó se sentisse culpado por todas aquelas situações,
querendo que Jó trouxesse toda a responsabilidade para ele, dizendo que as ações de Jó não eram coerentes. Veja que pressão. Veja que pressão. Quem já teve em ambientes que pessoas se levantaram com essas mentes para acusar, para dizer a culpa é sua, tudo aconteceu porque você agiu dessa maneira. Você conhece pessoas assim? Que jogam a culpa toda em você? Tudo isso está acontecendo, toda essa circunstância está acontecendo, a culpa é sua. É porque você agiu assim, é porque você fez assim, é porque você é assim. Então são mentes acusadoras. E quem é que nos acusa? O diabo. Então tenha discernimento. Que palavras estão dizendo para você? Diante daquilo que você tem falado. E é por isso que o nosso primeiro lugar é buscar a Deus. É por isso que é Deus que te dirige. Porque se Pedro, que ama sim Jesus, que tinha aquele amor fraternal, de amizade, de irmão, e o que pode ter usado ali em Pedro, o diabo usou dele, a afeição que ele tem por Jesus. Se alguém é afeiçoado a você, vai dizer para você, vai sofrer não, eu vivi isso. Embora na época não tivesse esse discernimento. Não sofre, abandona. Então quem estava falando na boca desta pessoa era quem? Era o próprio diabo. E estava usando o quê? Desta pessoa, a afeição que tem por mim. Porque Deus tinha um propósito grande e maior. Mas esta pessoa que é afeiçoada a você, por não querer ver você sofrer, vai dizer, não passa por isso, isto não vai acontecer. É por isso que nós não podemos estar dirigidos por palavras humanas, e sim pelas palavras de Deus. Por mais que você esteja fazendo uma terapia, por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha lideranças, ainda assim, não com a mente rebelde, enfeitiçada por fazer o que quer, mas alinhado com as palavras, seguindo a direção das palavras, conversando com aqueles que estão sobre autoridade sobre você. Maria, ela recebe ali um projeto de Deus, porém ela fala para José, mas ela não discute com José, porque José ali não creu, mas tentava deixá-la. Quem foi convencer José? O próprio Deus. Então a palavra, ela está nos dizendo toda hora como devemos agir. Isso é sabedoria, uma sabedoria do Espírito. Então se tem alguém, você tem falado, e esta pessoa não está convencida ou convencido daquilo que Deus falou, daquilo que Deus revelou a você, aí você quer fazer uma faculdade, você quer fazer uma viagem, você quer pegar um empréstimo, você quer fazer tantas as coisas, aí conversa com seu marido, ou conversa com seu chefe, conversa com alguma autoridade, e esta pessoa não concorda, aí abre uma brecha para a confusão. Abre a brecha para aquele que quer trazer confusão, para aquele que quer trazer discórdia, para aquele que quer trazer dor e sofrimento. Mas a nossa mente deve estar calma e tranquila. E essa dependência da alma, às vezes nos castiga inicialmente, porque a alma está apegada ainda aquilo que é físico, a fazer o seu querer, a sua vontade. Então quando alguém te diz não, isso não é bem aceito. Como é que um bebê recebe um não? Como é que uma criança que está amadurecendo recebe o não? Mas também existem muitos adultos que têm dentro de si um adolescente e reage como um adolescente diante dos nãos, diante das impossibilidades. Quer tudo na hora. A nossa alma, ela precisa aprender a esperar, a aprender a ter fé, a manter a expectativa. Porque para Deus tem um tempo de Ele colocar
Canaã nas tuas mãos. Enquanto estamos cativos na Babilônia, Ele tem tirado de dentro de nós a impureza, nos deu a mente de Cristo, colocou em nós o seu Espírito, está escrevendo dentro de nós as suas leis, está marcando o nosso interior com as suas orientações, com as suas palavras. Então não discuta. Eu vivi momentos assim, em que eu tive que aprender e confiar em Deus, e Deus convenceu o meu José sobre aquilo que ele queria que eu fizesse, e não deixou José interferir naquilo que ele mesmo revelou. Se está havendo confusão, se está havendo discórdia, se está havendo resistência, é porque não é o tempo, ou porque não é de Deus. Porque se a obra é de Deus, quem vai participar da obra, ele vai convencer. Ele vai convencer. Ele vai falar. Maria estava arriscando a sua vida, mas Deus foi falar com José. Como é que Deus quer que você, mulher, você, homem, faça algo, e isso que você vai fazer vai destruir a sua família, vai trazer dor e sofrimento para a sua família e seus filhos? Irmãos, é orientados pelas palavras, não pelas palavras humanas, pelo pensamento humano, porque o mundo jaz no maligno, o mundo já jaz no mal, sobre o poder do mal. O mundo jaz na miséria, naquilo que é ruim, naquilo que é desagradável, naquilo que traz dor, naquilo que traz sofrimento. O mundo já está sobre esta condenação. Então a palavra de Deus, para mim e para você, vem nos falar. Salmos 121. Diante de tudo isso, de sermos enviados no meio de lobos, de ficarmos sóbrios e vigilantes, sermos prudentes e ficarmos sóbrios e vigilantes, porque nós temos um adversário, porque nós temos um oponente. O que as palavras de Deus diz para que eu e você não reverencie o medo? Elevo os meus olhos, Salmo 121, Salmos 121. Elevo meus olhos para os montes. Meus olhos não estão para baixo. Meus olhos não estão nas circunstâncias. Meus olhos estão no lugar alto. Meus olhos estão no lugar alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então o socorro virá de Deus. Então se a sua alma está inquieta, está aflita, está preocupada, converse com a sua alma. Deus vem nos socorrer. Deus vem nos socorrer nesta situação. Deus virá resolver esta situação. Pai, o que queres que eu faça? Pai, sobre esta situação, Josafá, eu não tenho poder, são mais fortes do que eu, estão vindo numerosos, têm se juntado contra mim. Eu preciso da tua proteção, eu não posso vencer, eu tô sem força, eu tô fraca, eu tô fraco, eu tô triste, eu tô abalada, eu tô abalado. Converse com Deus. E qual é a posição? Fazer adorar, Baraque, humilhação, envergadura. Tu és soberano, o meu socorro vem de ti. Então eu estou na posição, eu estou conversando com aquele que pode resolver. Eu estou falando com aquele que pode resolver. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, que os seus pés tremam, duvidem, fraquejem.
hesitem, não permitirá. Ele não permitirá. Não é as pessoas humanas. As pessoas humanas podem estar incitando você a fraquejar. Você pode ter uma mente que está junto de você dizendo: amaldiçoa a este Deus e morre. Amaldiçoa a este Deus e morre. Mas Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. Deus está guardando você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. E esta palavra é a sombra à sua direita. Está lá em Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente vai se hospedar, vai ter uma parada, vai passar a noite, permanecer, repousar. Onipotente, todo-poderoso. Diante desta situação, aonde você tem descansado, aonde você tem levado a sua alma para habitar, aonde você tem levado a sua alma para parar. Diante dessa circunstância, Lilian, estou levando a minha alma para os bares, estou levando a minha alma para conversar com um amigo, estou levando a minha alma. Eu não sei a que circunstância você está levando a sua alma, mas a palavra de Deus está dizendo: a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, é que a minha alma e a tua alma deve repousar, deve parar, deve descansar, deve se esconder, deve habitar, deve morar diante dessas situações, porque é a sombra dele, ó. O Senhor é quem guarda você. É o Senhor que está vigiando, que está com os olhos em você, que está protegendo você, que está guardando você. Por isso que você não morreu, por isso que você está vivo, por isso que você está viva, por isso que você está de pé, por isso que você está se movimentando, por isso que você está andando, porque o teu oponente está ao derredor, esperando uma circunstância para te devorar. Mas tu tens um guarda de Israel que te protege, que está em vigilância, que não dorme, nem cochila, mas está guardando, está de olho em você, você que é seu povo, porque diz o guarda de Israel, o guarda do seu povo. Se você está debaixo da aliança de Jesus Cristo, se você ainda não está, corra para ser guardado por Ele. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. Então Deus, Ele está guardando o quê? Ele está protegendo o quê? A sua alma, irmão. Jesus veio para salvar a tua alma. Deus está guardando a tua alma. O Senhor guardará você de todo mal. E este mal é a mesma palavra que fala: o mundo jaz no mal, o mundo jaz no maligno. Algumas traduções. Então o Senhor guardará você de todo mal, de toda miséria, dor, sofrimento, daquilo que é ruim, daquilo que é desagradável. É a tradução do mal, dessa palavra, da palavra mal. É a mesma palavra que o mundo jaz no mal, o mundo jaz no maligno. Mal é aquilo que é maligno, aquilo que é a miséria, é o que é ruim, o que é desagradável, é dor, é sofrimento. Então o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre.
Ele está guardando agora. Ele está guardando neste momento e para sempre. Porque o desejo dele é eu e você na casa dele, com Jesus Cristo. Deus nos quer na eternidade. É lá que ele nos quer. Então, você está guardado. Você está guardada. Não desanime. Deus está guardando a tua alma. Deus está te guardando de todo o mal. Ele não dorme, ele não vigia, mas ele diz, estejam sóbrios, estejam calmos, estejam tranquilos e vigilantes. Ou seja, não estejam desatentos, não esteja sendo indiferente, mas estejam vigilantes. Estejam atentos, estejam com atenções, para que nenhuma calamidade venha surpreender vocês, venham pegar vocês de surpresas. Então você tem alguém querendo te devorar, mas você tem alguém que é o Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso que está guardando a minha alma e a tua alma. E por isso ele não nos alcança, por causa da proteção de Deus sobre mim e sobre você. Porque Deus é o Pai do seu povo. Porque Deus é o Pai do seu povo. E com alto preço ele pagou o nosso resgate. Com alto preço ele pagou o nosso resgate. Assim nos diz o Senhor. Eu não sei o que está havendo com você, quais são os seus medos, quais são as circunstâncias que você está, mas o caminho é passar mais tempo com as palavras, para que Deus ele te dirija diante desta situação, porque ele, o teu Pai, que é o teu Deus, ele só quer o teu bem. Mas o mundo, o nosso oponente, quer pôr inimizade entre nós e ele. Quer que você acredite nas coisas de maneira errada. Quer que você o negue, que você se proste e o amaldiçoe. Quer te acusar, quer dizer que tudo isso aconteceu por sua culpa, que foi você que trouxe tudo isso. Não acredite nas mentiras do diabo. Não leve sua alma a acreditar naquilo que é falso, naquilo que é enganoso, porque Deus, ele só quer o teu bem. Se ele quisesse o teu mal, por que ele enviaria Jesus? Era só nos deixar entregues a ele, mas ele não fez isso. Ele enviou o nosso parente, Jesus Cristo, porque somos de Deus, para nos resgatar do poder do mal, do poder do pecado. Jesus Cristo, o teu irmão. Pai, nós te agradecemos pelas tuas palavras. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.